Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo ao Pod Sonhos, o podcast que te ilumina para realizar os seus sonhos. Estamos com um convidado hoje muito especial, o vereador Devani Ferreira. Deixa a Deva trabalhar. Não é assim que se fala? Em primeiro lugar, é um prazer imensurável estar aqui com você, participando desse podcast com o nome de Pod Sonhos. Muito bom. Eu não tenho dúvida que é um sonho de Deus, né? E assim, dizer da minha satisfação e alegria, N, estar aqui contigo, participando deste momento glorioso, e eu tenho certeza que é um propósito de Deus, que tudo que Deus fez, existe um propósito e nada acontece por acaso. Nada, nada. E o mal começou e a unção tá tão linda sobre a sua vida. Deus é contigo, isso é muito lindo, Amém. Muito lindo demais. A autoridade, ela é gigante. E conta pra gente, Devani, como é que surgiu? Como é que surgiu sua carreira no meio da política? Vi que você também é um pregador da palavra do Senhor. Como é que surgiu o seu chamado? Nasceu em berço cristão? Como é que iniciou? Eu nunca sonhei ser político, a primeira pergunta que você me fez. Muito então bom. Não é uma vontade minha. É uma vontade imposta, porque Deus não pede, Deus manda. Uau! E quem tem juízo, obedece. Então, é um chamado e eu encaro como um chamado. Muito bom. A minha infância, uma parte dela foi na Igreja Assembleia de Deus, Sim. na cidade de Linhares, com o pastor Serafim. E foi um momento muito forte para que hoje eu pudesse estar aqui. Minha mãe, por um tempo, nos conduziu aos pastos verdejantes. Uau. Depois minha mãe se desviou e nós acabamos por sofrer com ela as consequências. Uau. Mas sabe, Enio, o que é muito importante e que marcou muito a minha vida? Que mesmo distante dos caminhos do Senhor, Ele nunca esteve distante de mim. Uau. Por mais que eu me distanciasse dele, sim, sempre aconteceu na minha vida como uma onda. Eu tentava me distanciar e aquela onda vinha e me arrastava. Isso é lindo demais. E eu achava que aquela onda estava me arrastando para o fundo. E eu insistentemente tentava me distanciar daquela onda me puxava. E por mais que eu estivesse no caminho da perversidade, no caminho da ingratidão, porque quem conhece a palavra de Deus e se distancia é ingrato. Isso. Essa é a palavra mais correta. Com certeza. Deus nunca desistiu de mim. Eu me recordo uma vez, a Ana Cláudia disse para mim: Deus tem um propósito na sua vida. Sim. E eu sempre, em meio às minhas dificuldades e aflições, eu me lembrava dessa palavra e eu perguntava para mim: se Deus tem um propósito na minha vida, sim, por que eu estou passando por essa aflição e dificuldade com tão pouca idade que era a minha adolescência? Sim. E sabe, Anne, eu perdi muitos amigos na minha infância. Eu perdi amigos que ficou marcado na minha história, amigos que cresceram comigo, crescemos no mesmo bairro, e esses amigos se foram. Nossa. E eu perguntava para Deus: cadê o propósito que o Senhor disse que teria para minha vida? Uau. E eu não sabia, na minha impetulância e ignorância, eu não sabia que os meus amigos estavam sendo ceifados e eu estava sendo preservado. Nossa. Foi quando, tempo mais tarde, conheci minha esposa, que era católica, apostólica, romana. Sim. E Deus usou a Dona Marilda para que nós pudéssemos voltar para os caminhos do Senhor. Amém. Onde eu estou até o dia de hoje, e esse retorno aconteceu no ano de 97 para 98. Uau, glória a Deus, hein? Bastante tempo aí na caminhada. Bastante tempo, graças a Deus. Nossa, e conta um pouquinho pra gente das causas que tem ardido no seu coração. Fui lá no seu Instagram, tem lá os seus destaques, lá a família, muito declarado, muito bem posicionado.
Conta pra gente o que é a família pro Devani. N, família, abaixo de Deus, Sim. é tudo. Amém. O homem pode ter dinheiro, o homem pode ter fama, e aí eu tenho 2 testemunhos que eu já ouvi. Um foi do dono da CNN, quando perguntaram para ele, dizendo, você é um homem realizado, você diz que tem tudo que você pode ter, que uma pessoa pode ter. Se você pudesse agora pedir para que um sonho fosse realizado na sua vida, o que você pediria? E ele diz o seguinte, olha, eu tenho casas, eu tenho mansões, eu tenho dinheiro, eu tenho fama, sou dono de um canal de TV, de uma rede conhecida no mundo inteiro, tudo que eu quero eu posso ter. Mas se eu pudesse, isso me emociona, Sim. porque ele disse o seguinte, se eu pudesse pedir, eu pediria uma família. Meu Deus, é muito forte. Porque a fama, ela lhe traz muitas coisas, mas ela não lhe traz realizações íntimas, né? íntimas, pessoal. O outro foi um cantor muito famoso, um cantor sertanejo, Eduardo Costa, em uma entrevista num telejornal Sim. da Rede Record. Sim. A repórter perguntou para ele, qual a sua maior decepção? Ele disse para ela o seguinte, quando eu estou fazendo show, eu tenho um mar de pessoas gritando o meu nome. Sim. São fãs que me amam. Quando eu termino esse show, que eu entro na van e retorno para casa, eu tenho uma casa muito grande, uma mansão, e eu descubro que aquilo não passou de um momento que no mundo eu sou uma pessoa vazia e por isso eu estou entrando em depressão. Qual é a conclusão que eu chego? Tudo que Deus fez é perfeito. Perfeito. Quando Deus fez o homem, Sim. e viu que não era bom que o homem vivesse só, até mesmo porque o homem ia acabar com tudo, então Deus disse, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, Sim. para que o homem não estivesse só. O que é isso? Família. Família. Deus é Pai, Filho Sim. e Espírito Santo. Aham. Então eu trocaria hoje tudo para ficar com Deus e com a minha família, eu não abro mão desses princípios. E a família te apoia nos seus projetos hoje? Como funciona a dinâmica do dia a dia? Eu tenho 3 filhos. Nossa, quais idades? Eu tenho um filho de 24 anos casado. Caramba. Eu tenho um filho de 22 anos, solteiro. Sim, Mas eu já estou empurrando ele também para casar, que já está na hora de casar, está namorando, tem que casar. isso aí. E eu tenho uma filha de 17 anos que só vai casar com 40 anos. Essa eu vou Proteger, né? proteger. Que puder. Os meninos eu já estou empurrando. Ela não pode crescer, não. Não. Então, assim, os 3 meninos vivem a mesma fé que eu, a minha esposa na mesma fé que eu. Nós comungamos do mesmo pensamento, do mesmo princípio. Nós apoiamos os mesmos valores. Isso aí. Se eu digo para eles, nós iremos apoiar tal causa, não é uma imposição. Eles estão comigo Isso aí. nessa causa. Eu nunca tive dentro da minha casa divergência de pensamentos. Muito bom. Nós pensamos a mesma coisa sem que eu venha impor isso. Aí assim, fazer agora uma brincadeira. Sim. Lá em casa todo mundo torce pro Flamengo. Ai, meu Deus. Eu nunca impus eles torcer pro Flamengo. Eu comprava sapatinho, calção, camisa pequenininha para eles, um bonezinho, um chocalho, Sim. né, a meia do Flamengo, mas isso não era uma imposição. Não. Todo mundo virou flamenguista. Naturalmente. Natural. Não, lá em casa todo mundo é flamenguista. Também. Naturalmente. Naturalmente. Quando a família é unida, as coisas fluem naturalmente. Até minha esposa, que nunca havia torcido para time nenhum, também virou flamenguista. Mas você diria que o sacerdócio do lar, bem posicionado, faz toda a diferença, né? É o sacerdócio, é o caminho. Sim. Quando, Uma só visão. Quando 2 pessoas, um homem e uma mulher, Sim. 2 naturezas, se unem Sim. em um propósito, elas continuam sendo natureza diferente, mas passa a ser uma só carne. Isso é maravilhoso. Se passa a ser uma só carne, não pode um ir para o norte, o outro ir para o sul. Não dá. Né? Não dá. E algo muito forte que acontece quando alguém decide se unir Sim. a uma outra pessoa é o juramento feito diante do altar, diante de Amém. Deus. Ser fiel até a morte. Isso aí. Na riqueza, na pobreza, na Isso. saúde e na doença. Sim. Então assim, a minha esposa,
A minha esposa, ela sofreu muito comigo. A gente já comeu muito pão com água. A gente já ralou muito na vida. Isso aí, é casal raiz, né? Então, o que eu sou hoje, apesar de não ser nada, continuarei nada sendo, mas se cheguei onde cheguei, para ter o reconhecimento da população, a propósito, tem um mandato de vereador que foi a população de Vila Velha que me deu, com 6 meses que eu estava em Vila Velha, não sou de Vila Velha. A minha esposa ajudou a construir. Isso aí. Ela ralou comigo, então não foi eu que cheguei aqui. Ela foi a idônea. Nós que chegamos aqui. E aí as pessoas têm o hábito de dizer, N, que por trás de um grande homem é uma grande mulher. Não é verdade. A mulher não está atrás do grande homem. Sim. A mulher está do lado, ombreando, pois foi da costela que Deus extraiu a parte para fazer a mulher. A costela está do lado. Muito bom. Muito então a mulher está do lado. Por trás de um homem bem-sucedido, melhor dizendo, do lado de um homem bem-sucedido existe uma mulher. Porque quem está atrás não tem visão daquilo que está à frente. Ela pode tropeçar. Uau. Agora, quem está do lado, ela tem toda a visão da frente, inclusive para evitar que essa pessoa venha tropeçar. Muito então, bom. A minha esposa sempre esteve ombreada comigo, inclusive nos momentos difíceis, me puxando pelo braço e dizendo, por aí não, vamos por aqui. Isso tem sido importante para mim. Um casamento, ele precisa ser como na guerra, né? Um dando cobertura para o outro. Você diria assim, Devani? Perfeitamente. O casamento, ele além da cobertura na guerra, é cuidando também nos momentos de fragilidade, porque existem momentos na guerra, Anne, que a pessoa começa a pensar no problema e esse problema faz ela pensar em desistir. E quando você tem ombreado com você alguém que te levanta e diz para você, não desista, vamos em frente, é plural. Vamos em frente. E aí eu posso me pautar numa passagem bíblica muito linda, onde está escrito assim: eis que estou diante de ti, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as portas de bronze e despedaçando as trancas de ferro. Essa palavra de um general de guerra que é o nosso Senhor. Amém. Então ele já está à nossa frente, endireitando. E o Senhor dos Senhores das guerras. E se nós temos ao nosso lado uma pessoa ombreada, seja a esposa ou o esposo, dando essa motivação e trazendo à tona essa palavra, não há motivo para desistir. Não tem como, não tem como. Melhor que sejam 2, né? Verdade. E melhor só se for cordão de 3 dobras. Cordão de 3 dobras, eu ia falar isso agora. Melhor só se for com o terceiro, né? Acima Verdade. de todas as coisas. E é lindo a gente ver assim à frente da nossa política, do nosso governo, né? Dentro do nosso governo, uma pessoa com esses valores, os valores da família. Porque hoje isso tá escasso. Você diria que em algum momento, vou falar da igreja, se nós somos essa igreja, né? Nós somos membros desse corpo. Você diria que em algum momento, porque eu vejo isso muito escasso, né, nos nossos governantes. Você diria que em algum momento nós nos perdemos dessa visão do Pai, dos valores do Pai? Porque poderíamos estar melhor se tivéssemos mais pessoas com essa visão de família tradicional, homem e mulher. Você diria que nosso governo estaria diferente? Nós dormimos em algum ponto como igreja? Olha, você entrou em um ponto muito crucial. Nós somos culpados como igreja. Porque a igreja não foi chamada para ser liderada, ela foi chamada para liderar. Em um dado momento, o percurso da igreja, a igreja, isso acontecia no passado, intitulou a política como algo maligno. Olha, a política é do diabo. Exatamente. Então, como se intitulou a política do diabo, a igreja se distanciou da política e o nosso inimigo se apropriou dela. Na verdade, a própria crença sobre a igreja ser do diabo se tornou, de alguma forma, o governo. A inversão de valores. Inversão. Doutrina. Deus não fez o homem para ser governado. Deus fez o homem para governar. Foi esse o propósito. Sujeite, governe e multiplica a terra. Amém. Né? E essa inversão de valores, de dizer que a política era algo do mal, fez com que o mal se apropriasse. O mal não pode se apropriar da política, ele vindo pessoalmente. Assim como Deus não pode descer do céu e assinar um projeto.
Isso. Ah, nós não vamos ter projeto contra a família porque Deus não vai deixar, é verdade, Deus não vai deixar, mas Deus já não deu discernimento, valores cristãos, para nós nos apropriarmos disso. Ele não vai descer do céu para pegar a caneta e assinar. E aí eu te pergunto, Devani, em que momento na palavra diz que a política é do diabo? Essa foi uma invenção com cunho religioso. Sim. Com cunho religioso, e aí eu digo, com fundo de medo. Eu creio. Porque é muito mais fácil satanizar do que lutar por ela. É muito mais fácil, Enio, uma pessoa quando lutou na força dos braços, Sim. e ela não tem mais força, ela dizer o seguinte: agora eu entrego nas mãos do Senhor. Não é verdade. Não. Ela não está entregando nas mãos do Senhor, ela está desistindo da luta. Uau. Porque ela lutou na força do braço. Porque se ela estivesse lutado, aliada ao Senhor, ela não estaria entregando ao Senhor, ela continuaria lutando com o Senhor. Então a política, por muito tempo, ela foi banalizada por nós. Como algo ruim. E aí nós agora sofremos as consequências. Exatamente. As restrições que a igreja vem sofrendo. Porque em um dado momento se descobriu o seguinte: espera lá, é a política que cria a legislação. E aí? O judiciário cumpre. Sim. Mas é o parlamento quem fiscaliza, Bom. quem propõe e quem vota. Quando a igreja começou a sofrer as consequências, os grandes líderes Sim. começaram a perceber. Sim. Quando eles começaram a perceber, eles entenderam assim: então agora nós precisamos eleger pessoas da nossa fé, Isso aí. do nosso pensamento, com os nossos princípios. O que nós estamos acompanhando, não sei se posso falar, mas eu vou falar, Pode a inversão de valores, ideologia de gênero, Não, deve falar. a marcha, Isso aí. a marcha que acontece hoje Isso aí. no país, inclusive em Israel, LGBTQIA+, Isso aí. em cunho fortíssimo. Muito. A exemplo do que aconteceu agora meses atrás, de um trans falar numa marcha que eles terão um presidente da República trans. Fomos nós que dormimos no ponto. Nada contra a pessoa. Não. Todo ser humano tem alma. Isso. Deve ser tratado com carinho, Respeito, deve ser amor. respeitado. Agora, o que não pode é me impor Não, isso daí uma não. ideologia, um costume e falar que eu sou homofóbico porque eu não concordo. Eu tenho o direito de concordar e discordar daquilo que eu acredito, daquilo que eu vivo, daquilo que eu sigo. Assim como eles querem ser livres para falar, né? Mas uma coisa é falar, outra coisa é impor. É completamente diferente. Sabe qual é a verdade, Anne? Eu sou de direita. Sim. Eu sou de direita e eu não gosto de arma, eu não compro a arma. Eu sou de esquerda, eu vou satanizar a arma e dizer que o lojista tem que falir porque ele é do mal. Meu Deus. A pessoa é de direita e ela fez uma escolha contrária à minha vontade, os meus princípios para a vida dela. Ela vai viver o que ela escolheu, vai deixar a vida dos outros. Até porque vai vir as consequências de cada escolha. A pessoa de esquerda fez uma escolha contrária à minha vontade, ela acha que eu tenho que fazer a escolha que ela fez. Não. Porque se eu não concordar com ela, eu sou homofóbico. Não é verdade. Não. Quem visitar as minhas redes sociais irá constatar que eu não sou homofóbico, mas eu tenho princípios, Não, eu tenho valores, e eu quero ser respeitado do jeito que eu sou. Como eu posso discordar da pessoa e respeitá-la? Exatamente. Agora, a pessoa que fez uma escolha contrária a minha achar que ela vai empurrar de garganta abaixo, e se eu não concordar, eu sou homofóbico, ela está errada, ela está equivocada. E nós não podemos ter inversão de valores, nem tampouco aceitar que essa inversão de valores aconteça. Eu fiz recentemente uma postagem na minha rede social, que um grupo foi para frente da igreja Assembleia de Deus fazer beijaço. Fazer o quê? Beijaço. Na frente da igreja, subiram nas grades da igreja, e usaram a grade da igreja como se fosse um polidense. Meu Deus. O pastor não ofendeu ninguém. Isso já não é... Não zombou de ninguém. Nossa. Aí eu pergunto, onde ficam os meus valores e os meus direitos como cristão? Não, até sociedade. Não, muitos não são cristãos. A questão é onde ficam os seus valores, os seus direitos, até como cidadão brasileiro, cidadão da terra.
Exatamente. Fora o cristianismo. Agora, se você for falar da terra, você não está nem sendo respeitado nos seus próprios direitos. Não existe isso. Então, o que acontece no Brasil? Pelo fato de nós termos, como cristão, Sim. repudiado a política, eles tomaram conta da política. É isso aí. E hoje nós enfrentamos ideologia de gênero severa na sala de aula. Muito. Defensores que dizem que a criança tem o direito de escolher o sexo dela aos 14 anos de idade, mas aos 14 anos de idade ela não responde criminalmente pelos seus atos. É incoerente, né? Então, tem uma inversão de valores. É isso aí. Nós temos hoje o Superior Tribunal Federal Sim. descriminalizando o transporte de 60 gramas de maconha. Agora, Anne, pensa comigo. Sim. Uma pessoa transportar 60 drogas de maconha deixará de ser crime. Se ela fizer 15 viagens por dia, ela vai transportar 1 quilo. Exatamente. Ela vai transportar 1 quilo de maconha por dia e não poderá ser criminalizada, porque ela transportou 15 porções de 60 gramas. É isso aí. Ela vai poder plantar 4 pés de maconha dentro de casa e ir para a feira do Aribiri vender esse pé de maconha sem ser presa. Porque ela plantou e a legislação a permite. Não, isso se ela plantar. Mas vamos dizer que ela não plante. Aí ela vai comprar de quem? Essas 60 gramas. Então, E com quem ela compra está financiando o que por trás? exatamente. Ou seja, indiretamente nós estamos liberando o tráfico de drogas no Brasil, começando pela maconha. Exatamente. Nossa, Imagina a reação do traficante quando ele perceber que ele está perdendo território, vai virar um bang-bang. Um bang-bang, e a tese Sim. que alguns da esquerda estão alimentando, que quem mais sofre é o jovem negro, e que descriminalizar a posse de 60 gramas de maconha é beneficiar o jovem negro, é como se a gente dissesse o seguinte: o branco não usa maconha, só quem usa é o negro, então a gente tem que descriminalizar para ele não mais ser preso. Não é verdade. Não é verdade, não. Não é verdade. Não, é um absurdo. Isso é usar a pele da pessoa Isso aí. para dizer que ela é usuária de droga. E não é verdade. Não, A diferença entre uma pessoa e outra não consiste na cor da sua pele, mas está aqui dentro da cabeça da pessoa. Na mentalidade. Na mentalidade, na formação daquela pessoa. E quem é o maior culpado de tudo isso que nós estamos vivendo no nosso país? O governo. O governo. Exatamente, E você diria que dá tempo de reverter alguma coisa, Devani? Há tempo para tudo na Terra. Muito bom. Há tempo para tudo. Sim. Há tempo para plantar, há tempo para colher. Amém. Há tempo para reverter. Muito bom. Há tempo para se converter. Sim. Há tempo para perdoar e ser perdoado. Muito bom. Primeiro, nós precisamos conscientizar o nosso povo. Sim. Conscientizar o brasileiro. Quando eu digo nosso povo, estou falando do nosso país, da nossa gente, do nosso município, do nosso estado. Amém. Há tempo de mudar a opinião. Sabe, Anne, eu digo sempre para as pessoas que eu posso mudar a minha opinião, não posso mudar os meus princípios e valores. Isso jamais. Isso não. Isso aí. Mas há tempo de reverter o que nós estamos vivendo. Primeiro, valorizar o ser humano. Segundo, não brincar com o sentimento de quem quer que seja fazendo politicagem. Terceiro, rever cada um de nós os nossos valores, conceitos. Muito bom. Nós precisamos disso. Muito bom. Reavaliar. Muito bom. E como que foi o seu início, assim, antes de se tornar o vereador? Teve um processo? Como é que foi isso? Foi uma ideia do nada? Eu sou pastor. A escolha que eu fiz, ser pastor, é o meu chamado. Isso aí. A política é um sacerdócio. Um dia o meu líder espiritual perguntou para mim assim: Devani, está preparado? Eu falei: sim, senhor. Então tá bom, você vai ser candidato a vereador. Uau! Aí na hora eu aceitei, depois eu cheguei em casa e falei com a minha irmã: como assim, eu sou pastor e você vereador? Sim. Eu não entendi, eu comecei no interior do estado. Mas não tinha nenhum um sinal antes? Não tinha nada. Meu Deus. E aí a minha esposa disse para mim: não, nós vamos porque não é ele que está falando, não, é Deus. Amém. Que lindo. Se Deus está chamando é porque existe um propósito. E se não tivesse essa auxiliadora?
Se eu não tivesse essa Olha a auxiliadora, importância. eu estaria no mato sem cachorro, né? Cocheando entre dois pensamentos. Sim. Comecei em Linhares, vim para Vitória. No ano de 2010 eu vim para Vitória. 2012 eu coloquei a candidatura a vereador em Vitória. Ganhamos a eleição em Vitória. Depois eu fui para o governo do estado, subsecretário estadual de esporte. Sim. Depois eu fui para Viana, secretário de meio ambiente em Viana. E com 6 meses que eu estava morando na cidade de Vila Velha, eu recebi o convite. Me ligaram, eu estava passando a ponte, 18 horas, estava no Ford Ka branco, no meio do trânsito, e alguém me liga e faz a seguinte pergunta: Devani, tem alguma coisa que te impede de ser candidato a vereador em Vila Velha? Aí eu dei uma gargalhada, porque foi espontâneo. Sim. Aí a pessoa perguntou: você está rindo por que? Não, nada. Sim, eu achei curioso. Mas já tinha promessa. Não era a minha intenção. Sim. Eu, na verdade, morava em Vitória, eu atrapalhava o processo eleitoral em Vitória, porque ninguém acreditava que eu não seria candidato a vereador. Caramba. Eu falei, então vamos mudar para Vila Velha, porque eu morando em Vila Velha, o pessoal de Vitória vai ficar em paz. Aí eu recebo a ligação. Sim. Eu dei a gargalhada porque eu fugi. Aí a gente lembra de quem? De Jonas. Jonas. Nossa, é forte. Lembra de Jonas. É forte. Eu fugi de Vitória para Vila Velha para não ser candidato. Caramba. Eu estava bem em Viana, na secretaria, tranquilo, trabalhando. Sim. Quando eu recebo a ligação, alguma coisa te impede de ser candidato a vereador em Vila Velha, eu dei uma gargalhada. Mas por que você está indo? Eu falei, não, porque eu mudei de Vitória para não ser candidato a vereador. E aí, assim, veio para lá, eu me filiei, já morava, né, 6 meses antes do processo eu já morava, então já tinha um ano, fez, né, o processo eleitoral tinha um ano, e a exigência da lei eleitoral era 6 meses antes do processo eleitoral, eu já estava 6 meses aqui, né, me filiei, o título já estava aqui. O chamado te impulsiona, né? E aí, assim, dentro de uma pandemia, eu falei, gente, eu vou ser candidato a vereador em Vila Velha, dentro de uma pandemia, Vila Velha eu só durmo. Gente. Trabalho em Viana. Fugindo, Saio quietinho. cedo, fugindo do processo eleitoral, E quietinho na sua, para ninguém me achar. conforto. E aí, dentro de uma pandemia, eu sofri 2 ameaças, quando souberam que eu seria candidato, disseram que eu não andaria uma rua em Vila Velha. Mas, gente. Eu arrumei uma Saveiro, uma picape. Sim. Um amigo me arrumou uma Saveiro, o outro me arrumou um som, coloquei em cima da picape. Eu ia mais cedo para Viana e saía mais tarde, porque eu tinha que continuar trabalhando em Viana. Sim. Não deixei a secretaria. Chegava aqui no final da tarde, pegava a picapezinha com o microfone e eu ia para dentro dos bairros me apresentar. Quando abriu a urna, Deus me deu a felicidade de ser eleito vereador no município de Vila Velha. Lembrando, quando eu fui vereador em Vitória, ninguém deu importância para mim porque eu era um forasteiro, estava vindo do interior. Disseram que eu era um forasteiro, ganhei eleição em Vitória. Sim. Corri para Vila isso Velha. Isso porque era um forasteiro. Corri para Vila Velha e dentro da pandemia, em cima de um carro de som, Deus nos deu a felicidade de ganhar a eleição de vereador. Como que eu vejo isso? Isso é um sacerdócio. Sim. A política não é uma profissão. A política é um sacerdócio. Quando eu chego em Vitória, eu começo a receber demandas de mães de autistas. Uau. E aí eu entendi por que Deus me queria vereador na cidade de Vila Velha. Nossa, era para cuidar de vidas. Eu abracei essa Sempre. causa. Abracei essa causa. Vila Velha tem uma espera de mais de 500 crianças autistas. Caramba. Um laudo hoje para autismo envolve diretamente 7 profissionais e dura aí hoje no Espírito Santo 5 anos. 5 anos. Se eu for contextualizar para você que está por trás do autismo, não é só a síndrome, o espectro autista. Sim. Você tem uma mãe. Sim. Às vezes solteira. Que tem que abandonar o emprego, fazer uma escolha entre a profissão e o sonho cuidar do filho. É bem complicado. Você tem um índice de separação muito grande, que geralmente o marido não suporta a pressão e sai de casa. Sim. Tem um caso que eu acompanho que o pai tem 2 filhos autistas e a mãe abandonou a casa e quem cuida é ele. Nossa. Ele falou, Devani, eu tenho 3 filhos, tenho um de 12 anos que cuida dos 2 menores. Durante o dia eu sou motoboy, à noite eu sou entregador de pizza, eu chego em casa 1h da manhã para eu poder ter condições de cuidar dos meus filhos e 2 são autistas. Nossa. E eles falam comigo, papai, mamãe abandonou a gente.
É complicado. E aí ele viu? disse para mim, eu corro pro banheiro para chorar dentro do banheiro. Meu Deus, é complicado. Nós temos hoje mães de autistas depressivas que precisam fazer acompanhamento psicológico, tamanha pressão. Nós temos mães de autismo, porque você tem uma inversão. Qual a inversão? Se você tem um filho autista grau 3, Sim, ele tem crise constantemente, principalmente se for pessoa classe D e E, menor poder aquisitivo, sim, vai viver a mercê do poder público. O poder público ainda não entendeu o que é TEA. O poder público corre. Então essa criança, quando ela tem crise grau 3, ela tem muita força. sim, Enquanto a mãe está jovem, ela consegue segurar na força do braço. Qual a inversão que você vai Sim. tendo? Que essa criança vai crescendo e se fortalecendo e a mãe vai perdendo massa. sim. Nossa. Ou seja, ela vai perdendo força. Ela vai se fragilizando diante dessa luta. Então nós temos mães hoje em Vila Velha que já quebrou o braço 3 vezes numa luta corporal, tentando conter o seu filho autista no momento de crise. E o que fazer? Eis a pergunta. O que a sociedade pode ajudar, colaborar, cooperar? Primeiro, nós precisamos mudar a mentalidade dos nossos políticos. Aí eu vou lhe dizer por quê. Há 20 anos, para cada 150 nascimentos, um era autista. Passados-se 20 anos, para cada 36 nascimentos, um é autista. Nós tivemos um aumento de 217%. Uau, é muita coisa isso. Muita coisa. Os Estados Unidos gastam por ano 7 bilhões de dólares para lidar com esse problema. Nós temos ainda uma lei no Brasil, que é a lei do autista, não respeitada pelo poder público. Não respeitada a que ponto? A ponto de você não ter um cuidador na escola e não ter um professor de educação especial. Que é a nossa luta hoje no município de Vila Velha, que o prefeito Sim. vem acatando e vem ampliando Sim, esse profissional na sala de aula. Mas nós temos problemas de diversas naturezas. Eu recebo, principalmente no direct e também Sim. no Instagram, participo de vários grupos, de mãe que me pede socorro e diz, Devani, já é a 3ª vez que me chamam na escola porque o meu filho é rebelde. e na verdade... Ele é autista, ele tem é crise. autista. E a empresa diz o seguinte, fala, olha, se você sair mais uma vez, infelizmente, nós vamos ter que dispensar você. Cara, Aí ela me diz, mas o meu marido já abandonou a casa. Se eu perder o emprego, eu não tenho como cuidar do meu filho. e agora? E aí eu tenho que intermediar junto ao poder público para que eles possam compreender a situação dessa mãe. E hoje, como que é esse suporte? Nós conseguimos hoje trazer a mais para Vila Velha, que é a Associação de Mães de Autistas do Estado do Espírito Santo, Muito bom. diretora Poliana Paraguaçu. Sim, Foi uma conquista, mas que ainda não é suficiente. Nós precisamos ampliar o leque de atendimento da AMAIS, também da APAI e de outras instituições dentro do município. Só que tudo custa dinheiro. é. Você sabe quanto custa um tratamento adequado para um autista? Não. Em torno de R$15 mil. Uau. Ontem teve-se uma audiência no Tribunal de Justiça para Sim. tratar desse assunto, de um plano de saúde que entrou na Justiça para não atender um grupo de 50 autistas. Caramba. Caramba. Isso é porque está sendo pago. Não é barato. Sabe quantos profissionais neuropediatra nós temos hoje no Brasil? Chuta. Não faço ideia. Dá um chute. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro? Nossa, não sei. Eu vou te falar. Não consigo chutar, não. Nós temos mais de 5 mil municípios Sim. no Brasil. No Brasil. Só existe 2 mil neuropediatras. Uau. Uma consulta com neuropediatra varia de R$500 a R$1.200. Mas o acompanhamento do neuropediatra não é uma consulta. É o resto da vida. São meses, anos. Sim. Envolve 7 profissionais. Meu Deus. Ou seja, para quem tem um plano de saúde, a briga judicial é fazer com que o plano continue dando cobertura ao tratamento desse autista. Mas e quem não tem? E a classe D e E que não tem um plano de saúde? Fica com o pires na mão, mendigando na porta do poder público um atendimento. Eu tenho fila de mães que me pedem, me ajuda, pelo amor de Deus, pelo menos com um neuropediatra.
Mas a fila do neuropediatra hoje no estado do Espírito Santo é quilométrica. Não tem nenhum por município no Brasil? Se no Brasil nós só temos 2.000 para mais de 5.000 municípios, meu Deus, imagina no estado do Espírito Santo. Eu tenho me preparado, eu tenho me especializado, eu tenho participado de cursos, tenho lido muito sobre o autismo. E eu vou te assegurar o que eu vou falar e vai ficar aqui registrado. Claro. Daqui a 10 anos todos nós seremos um membro da família ou um vizinho com TEA. Sim. Se em 20 anos nós tivemos um crescimento de 217% e continua crescendo a passos largos, e não é um problema só do Brasil, só do Espírito Santo, é um problema também nos Estados Unidos. Para laudar autismo também é 5 anos. 5 anos. Não saindo é um processo. Não saindo muito desse contexto, sim. Hoje para laudar a doença rara no Brasil são 10 anos. 10 anos. É um Existe 8.000 doenças raras. 8.000 doenças raras. Isso que se sabe, né? Isso então, registrado. Que sempre está descobrindo alguma coisa. Tratamento não é simples. Nossa. Não é qualquer clínica que tem esse tratamento. E o remédio pode chegar a 22 milhões de reais para tratar doenças raras. Então, por que eu optei por cuidar de pessoas no meu mandato? Porque é um sacerdócio, é o meu chamado. Isso aí. O asfalto é muito bom, a unidade de saúde é muito boa, a creche, a pavimentação, saneamento básico, tudo isso faz parte, mas não substitui a matéria humana. Não substitui. Na verdade, isso aí serve para servir a matéria humana, né? Só que para servir a matéria humana, a matéria humana tem que estar bem. E só existe 2 contextos para que a matéria humana possa estar bem. Sim. Espiritual, social. Sim. Então, nós precisamos cuidar das pessoas no aspecto espiritual e no aspecto social. No aspecto social, é auxiliando aquelas pessoas que dependem diretamente do poder público. Sim. Isso é necessário. E o governo tem, por sua vez, obrigação de cuidar, cumprindo a Constituição de 88. Sim. Que diz? Todos nós somos iguais perante a lei, todos nós temos direito à moradia, educação, saúde e alimentação. Okay. Mas não é o que nós estamos cumprindo, e essa é a minha guerra. E aí, para eu só finalizar aqui, para você entender, claro. Uma vez perguntaram para mim o seguinte: mas Devani, uma andorinha só não faz verão. Eu não preciso acreditar ou desacreditar em uma andorinha. Eu preciso seguir a tese do beija-flor. Uma vez a selva pegava fogo e todos os animais correndo do fogo e o beija-flor buscando água. O elefante então falou para esse beija-flor: mas beija-flor, como pode você acreditar com esse bico tão pequenininho você vai apagar o fogo da selva? O beija-flor disse para ele: não precisa acreditar, eu preciso fazer a minha parte. Se você também fizer a sua parte, se todos nós fizermos a nossa parte, nós iremos conter o fogo da selva. Eu procuro fazer a minha parte, Anne. Isso aí. E fazendo a minha parte, dando o exemplo, motivar para que outras pessoas também possam fazer a sua parte. E querendo ou não, por mais que a gente fale de uma andorinha não fazer um verão, né? Se alguém faz a sua parte, ali automaticamente se torna um líder. E a liderança, ela arrasta, por exemplo, né? Então, ali arrasta também outras andorinhas, várias, e as coisas começam a acontecer. Se alguém quiser entrar em contato, alguma mãe estiver aqui assistindo, e quiser entrar em contato com a associação, com o senhor, há algum canal, ela vai ter algum tipo de suporte, pelo menos através da associação, vai ter contato com outras mães ali para poder compartilhar. Querendo ou não, é uma forma de terapia também, se ela entra em contato. Há essa porta? Claro. Pode fazer o contato através do meu Instagram, devaniferreira.es. Muito bom. Podem fazer contato através também do meu telefone pessoal, 998-21-9999. É o meu telefone pessoal. Às vezes a pessoa pergunta: mas quem atende? O assessor? Não, quem atende sou eu. É o meu telefone particular. Não tem um telefone que o assessor
Atende. Sou eu que atendo. Às vezes demora um pouquinho, porque são muitas isso. mensagens. Sim. Mas eu vou atender. Mas é a causa do Devani. É a minha causa, é o meu trabalho, é o meu cajado, não é o cajado do meu assessor. Nossa, que É meu, a Isso aí. responsabilidade é minha. Muito bom. E pode também fazer o contato através da AMAIS, entrando lá no Instagram da AMAIS, que está presente em Vitória, Vila Velha, Cariacica, Tá. Serra. Muito bom. Né? Está crescendo. E também pode fazer contato com a PAI. A gente consegue, como pessoa pública, Sim. auxiliar e dar direcionamento. Inclusive, nós vamos ter 2 eventos agora voltados para a causa autista. Muito Um é o Dia de Princesa. O dia de... Nós vamos cuidar de mães de autistas. Isso aí. Nós vamos dar um dia de princesa, será dia 4 de setembro, Uau. a partir de 2 horas da tarde. Cuidar de Vai quem tá ter- cuidando, né? Vai ter maquiagem, Que vai lindo. ter tratamento pro cabelo, vai ter massagem. Vai ser uma coisa bem bacana, porque às vezes a gente trata do TEA, mas esquece de quem está ali no dia a dia, que Quem é a mãe do cuida, né? autista. Exatamente. E nós teremos uma audiência pública. Essa audiência pública ela vai acontecer também na Câmara Municipal Sim. de Vila Velha, dia 12 de setembro, 3 da tarde, onde nós iremos discutir com o Ministério Público, com o PROCON e com planos de saúde, essa recusa do plano de saúde de não querer receber o autista para esse acompanhamento. E quem- Nós vamos levantar essa bandeira. Isso aí. E é aberto. Aberto ao público. Quem puder estar lá, quem quiser lutar pelos seus direitos. Câmara Municipal de Vila Velha. Isso aí. Vamos estar ali Livre à acesso. disposição, livre acesso. Maravilhoso. Então, quem quiser participar dessa causa, levantar essa bandeira, quem precisa levantar essa bandeira, esteja presente. Pode repetir a data? Nós teremos no dia 4 Dia 4 de de setembro. setembro, Muito bom. dia de princesa, Isso aí. para mãe de autista. Muito bom. Inclusive vai ter até massagem. Quem quiser participar vai estar no Instagram também, ali? Já está no Instagram o convite, né? Ótimo. As pessoas podem entrar, nós estamos confirmando presença para se ter ideia da quantidade e do suporte que nós teremos que dar. E no dia 12 de setembro, 3 horas da tarde, na Câmara Municipal, É só nós chegar- teremos audiência pública. Muito bom. Então, qualquer pessoa pode chegar lá, entrar, falar que quer participar da audiência ali. Pode Muito ficar bom. à vontade. O Dia de Princesa vai acontecer na Rua Rosa Vermelha, número 700, Novo México, Em Novo México. que será no auditório da Sindipães, um local totalmente privado, Muito bom. com estacionamento gratuito. Sim. E nós não iremos fazer no ambiente da Câmara Municipal, porque é um ambiente que você tem uma circulação de pessoas. Sim. Como nós vamos fazer um dia de princesa, precisa ter um pouco mais de privacidade para as mulheres. Muito bom. Então a gente vai levar para a Sindipães, que fica no Novo México, e lá elas vão poder ficar à vontade uma tarde de princesa lá com o nosso gabinete. Arrasou. Cuidar de quem tá cuidando, né? Cuidar de quem está A cuidando. gente precisa. Devani, pastor Devani, vereador, filho de Deus, pai, esposo, muito obrigada por essa entrevista maravilhosa. Então, mais uma vez, só fala pra gente aqui o Instagram de quem quiser te seguir, entrar em contato, conhecer seu trabalho. Tem um trabalho mais lindo que o outro ali nos destaques, né? Dê uma boa futucada. Passa aqui para as pessoas mais uma vez seu Instagram, por favor. Devanir, com R no final. Sim. Devanir Ferreira. Ferreira. .es. Sim, Isso. arrasou. Muito obrigada. Foi uma honra mesmo, um presente de Deus. E olha, eu tô apaixonada pelo trabalho e que Deus continue te dando força para trabalhar. Ele vai dar, né? Tem dado. E vamos embora romper barreiras e conquistar territórios. Não é assim? Eni, eu agradeço a você pela oportunidade. Sim. Que Deus possa continuar lhe abençoando, lhe inspirando, para que você possa estar proporcionando boas novas àqueles que estão aquebrantados de coração. Tudo que Deus faz é perfeito. Nada é por acaso. Eu abri mão hoje de continuar em uma reunião importantíssima para mim, para o meu mandato, para estar aqui. Sim. Mas por que eu abri mão de uma reunião importantíssima para estar aqui? Sim. Porque aqui é muito mais importante do que qualquer coisa que possa ser importante para a minha pessoa. Porque tudo aquilo que eu posso proporcionar para as pessoas Sim. é muito mais importante do que aquilo que eu posso proporcionar para mim. Porque uma escolha que eu fiz é um sacerdócio.
Enquanto eu cuido de pessoas, Deus cuida de mim. Amém. Essa é a minha fé, essa é a minha visão. Então, quero agradecer por essa oportunidade. Tenho certeza que esse momento foi proporcionado por Deus. Foi. É Deus Amém. que nos guia, é Deus que nos conduz. E assim, quando eu soube que eu estaria aqui, Sim. no Pod Sonhos, Sim. eu não tive dúvida, existe um propósito. Amém. E que E esse propósito. propósito está sendo cumprido. Então, muito obrigado a todos vocês. Amém, Que Deus possa continuar abençoando vocês, abençoando a sua família, todas as famílias aqui envolvidas. Amém. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi Eu uma que honra. agradeço. E você que acabou de assistir essa entrevista maravilhosa, deixa eu te falar. Curte, comenta aqui embaixo, diz o que você aprendeu, o que você vai levar para ação prática para sua vida. Bora realizar os nossos sonhos, realizar os sonhos que vêm do Senhor para o seu coração, tá? E envia essa entrevista para quem também precisa, tá? Desse incentivo, dessa inspiração, porque está na hora de fazer o quê? Se posicionar no nosso lugar. Aprendi aqui agora que às vezes a gente não precisa acreditar, mas precisa o quê? Se posicionar e fazer cada uma a sua parte. Obrigada pela audiência, pela sua atenção.